Bom, pessoal, hoje a gente vai dar uma olhadinha nos resumos que a gente está fazendo. No resumo do programa 1, módulo 1, tema 6, a prece segundo o Espiritismo e a prece na reunião mediúnica. É um tema bem amplo, tem muita coisa para ser visto aqui, então vai ser só uma explanadinha, só trazendo mais para o nosso lado de trabalho aí de reuniões desobsessivas e reuniões mediúnicas, mas é um tema bem interessante que vai ainda valer vários estudos nossos ao longo do curso. A gente vai abordar esse tema várias vezes. A prece segundo o Espiritismo e na reunião mediúnica. E quando orais, não haveis de ser como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fecha a porta. Ora a teu pai em secreto, e teu pai, que vê o que passa em secreto, te dará a paga. Quando orais, não faleis muito, como os gentios, pois cuidam que pelo muito falar serão ouvidos. Não queirais, portanto, parecer-vos como eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário, primeiro que vos lhe peçais. Mas quando vos puserdes em oração, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, para que também vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe os vossos pecados. Porque se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não há de perdoar os vossos pecados. E propôs também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos como se fossem justos e desprezavam os outros. Subiram dois homens ao templo a fazer oração, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto de pé, orava lá no seu interior desta forma: Graças te dou, meu Deus, porque não sou como os mais homens, que são uns ladrões, uns injustos, uns adúlteros, como é também este publicano. Jejuo todas as vezes na semana, pago o dízimo de tudo que tenho. O publicano, pelo contrário, posto lá de longe, não ousava nem ainda erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este voltou justificado para a sua casa, e não o outro, porque todo o que se exalta será humilhado, e todo o que humilha será exaltado. Então, isso aqui está no Evangelho de Cristo, né? Tem muitas outras passagens onde ele fala sobre a prece. É, a prece, depois do entendimento espírita, depois da codificação de Kardec, que veio com a complementação, né, das máximas do Cristo, veio nos explicando, a gente entende a prece como uma fala direta com o Criador, com o Pai, assim, uma maneira que a gente falar de coração, tudo aquilo que a gente está sentindo, tudo que a gente está precisando, aquilo que a gente, naquelas as nossas atribulações da vida, nos momentos em que precisa de ajuda, a gente está diretamente em relação direta com o Pai, direta com o alto. Então é aquele momento como foi falado aqui, né, um momento que a gente está sós. Esse entra no teu quarto aqui, é, a gente pode compreender se entrar, a gente se recolher. Não precisa ser, vamos dizer, um quarto. Quem não tem um quarto? Quem está morando na rua, ou quem não está, ou está num local que não tem como ele entrar num quarto, não tem como orar? Tem. A prece, esse entra no seu quarto e fecha a porta, é a gente entrar para dentro da gente mesmo, né? Para a nossa consciência, parar um minuto, mesmo que a gente esteja observando tudo que está ali à volta, se a gente faz aquele um minuto de introspecção ali para dentro da gente mesmo, olhando e focado naquilo que a gente precisa, no que nos levou àquela prece ali em concentração, a gente está fechado para o mundo, vamos dizer assim, né? Os outros, a gente não está prestando atenção em nada que está à nossa volta. A gente está focado naquilo que a gente quer ali e fazendo a nossa oração. Isso aí a gente está, esse fechado, fecha no teu quarto, pode ser entendido também assim, como a gente
se recolher, né, no nosso íntimo, no nosso interior, para serenar ali o nosso coração, nossos pensamentos e focar naquilo que a gente, no motivo da prece. A prece ela pode ser, a gente vai ver que ela pode ser uma prece de agradecimento, de gratidão, pode ser uma prece de louvor, pode ser uma prece de pedido, que é o que a gente mais faz, é fazer prece para pedir as coisas, né? Então, segundo o Espiritismo, depois que veio o Espiritismo nos esclarecer, a prece toma para nós espíritos, ela toma um outro. A gente está acostumado àquelas preces repetidas, às vezes, né? Aquelas orações antigas que são meras repetições de palavras que têm o seu valor, é lógico, se a gente fizer ali com concentração, é claro que é muito, muito, muito válida, mas a prece espírita, principalmente numa reunião mediúnica, mas no meio espírita é uma prece, um diálogo com o Pai, um diálogo com Deus, um momento que a gente está ali. Então, se a gente vai, mesmo que a gente tem que reaprender muita coisa sobre o que a gente, como a gente pedir, o que a gente pede, porque a gente tem uma compreensão diferente dos pedidos, né? A gente deveria ter uma compreensão diferente para fazer, com a nossa compreensão, melhor dizendo, com a compreensão espírita, é, a gente tem o dever de fazer um pedido, os pedidos que a gente vai fazer tem que ser um pedido, como tudo na doutrina, tem que ser como a nossa fé é raciocinada, o nosso pedido também tem que ser raciocinado. Se a gente está passando por uma tribulação na vida, se a gente está passando por uma doença, ou um caso assim de família, alguma coisa que a gente que está nos desgastando, que a gente está um momento a gente está, vamos dizer assim, desesperado, ou aquilo está causando um incômodo muito grande, a prece também não pode ser aquela, ai meu Deus, me livra desse mal, ai tira esse peu, me livra disso, me cura. A gente sabe que não é assim, né? Tudo que a gente, como a gente acredita, sabe que todos nós estamos numa justiça, mergulhados numa justiça divina, que Deus é todo justiça, todo poder, toda bondade. A gente não tem como eu pedir para me livrar de alguma coisa, e como se num passe de mágica, ser curado ou me livrar, se a gente sabe que aquilo que a gente está passando é consequência dos atos que a gente cometeu, dos nossos erros, né? Então, quando a gente vai pedir, a gente tem que pedir resignação, pedir força para poder passar por aquilo, pedir humildade, pedir esclarecimento, para que a gente consiga aprender com aquela situação, e que a gente tenha boa vontade, bom ânimo para poder passar por aquilo e vencer aquela etapa. Então, se a gente precisa passar, a gente tem que passar. Só que a prece nos ligando alto nos dá força para isso, apacenta ali o nosso coração, a nossa mente, nos ajuda a compreender o momento e para a gente poder passar por aquilo e não perder, né, a oportunidade daquele crescimento ou daquele resgate que a tribulação ali, vamos dizer, está nos trazendo, né? Então, a pessoa que ora transforma-se em um foco irradiador de energias salutares que beneficia a si mesmo, a quem se encontra no seu campo de ação. Daí os espíritos orientadores recomendarem insistentemente a oração como um bom hábito que seja incorporado ao cotidiano da existência. Então, a prece, uma condição essencial da prece, né, é a concentração, para a gente poder expandir os nossos potenciais energéticos, irradiar essas energias salutares, com o poder da fé, da nossa vontade, a nossa vontade ali inteligente sobre o fato que a gente está pedindo ali, que a gente está orando, e para a gente conseguir uma comunicação firme com o mundo espiritual e ser atendido naquele momento, né? E a gente sempre é atendido. A prece, assim, sempre é atendido nos trazendo aquela condição de superar ou de passar por aquilo. Não é que a gente sempre é atendido com aquilo que a gente pediu.
Às vezes o que a gente está pedindo não é justo, não é bom para a gente, então a gente não vai receber aquilo. Mas a gente vai ter um apoio maior, né? Uma luz ali quando a gente se liga ao alto, se liga aos bons espíritos e a Deus, ao Criador, a gente tem esse amparo que vem de várias maneiras. A prece à luz do entendimento espírita não se restringe à mera repetição de palavras, algumas até sem sentido, que representam mais uma fórmula sacramental ou ritualística do que uma união da criatura humana com o seu Criador. Então, já falou, né? O conceito prece é um tipo de apelo que permite à pessoa entrar em comunhão com Deus, Jesus e com os espíritos superiores, a fim de receber a proteção e o auxílio. A sua ação será tanto maior quanto mais fervorosa e sincera for o nosso sentimento para que os nossos sentimentos e para o que dirigimos essa prece. A lei de adoração, onde estamos em relação com o nosso Criador, dele receber através dos espíritos executores, dos desígnios do Pai, a inspiração e a ajuda necessária. Então, ela está escrita lá, né, ela está explicada lá na lei de adoração, a prece, e é onde a gente consegue essa ligação maior com o Pai, com os espíritos executores dos desígnios de Deus, né? Então, é uma maneira da gente estar, como eu falei, conseguindo superar os nossos desafios aí diários. Os espíritos sempre disseram: a forma não é nada, o pensamento é tudo. Faça cada qual a sua prece de acordo com as suas convicções e da maneira que mais lhe agrade, pois um bom pensamento vale mais do que numerosas palavras que não tocam o coração. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula absoluta de preces, e quando nos dão alguma é para orientar as nossas ideias e, sobretudo, para chamar a nossa atenção sobre certos princípios da doutrina espírita, ou ainda com o fim de ajudar as pessoas que sentem dificuldades de exprimir suas ideias, pois estas não consideram haver realmente orado se não formularam bem os seus pensamentos. Então, aí tem no próprio livro, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tem lá a coletânea de preces espíritas. Mas peraí, se a prece cada um faz do seu jeito e vai orar, por que Kardec deixou, através da espiritualidade, lá algumas mesmo formuladas por Kardec e outros pela espiritualidade que dirigiu os trabalhos dele, deixou a coletânea de preces. Aí lá a gente tem preces, as preces gerais, preces por nós mesmos, pelos outros, pelos sofredores, pelos que desencarnaram, tem diversas preces lá. Então sempre ela é acompanhada de um prefácio e depois a prece em si. Por quê? Porque a gente está acostumado, a gente estava acostumado e ainda está acostumado àquelas orações que vêm de geração para geração aquelas mesmas palavras. Como eu falei, tem significado, tem ajuda e tem valia? Lógico que sim. Principalmente quando a gente faz a prece com aquela prece, mesmo que seja uma prece decorada, quando a gente faz ela pensando naquelas palavras, pensando em tudo que quer dizer cada palavra que a gente está dizendo ali e procurando se ligar ao alto, vai ter, é lógico, sempre teve, sempre vai ter resultados. Mas, como eu falei, com a doutrina espírita, a gente se aproximou mais de Deus, né? Veio com Jesus veio para nos aproximar do Pai, aquele Deus carrasco, aquele Deus vingador, deu lugar a esse Deus de amor, é um Pai amoroso, que a gente sabe que é todo bondade, que é todo justiça, que tem todo misericórdia. Então, essa aproximação que principalmente na doutrina espírita vem nos aproximar mais ainda desse Criador, não tem sentido a gente ficar, a gente não tem necessidade de ficar só naquelas preces, a gente pode elaborar a nossa prece ali, é uma conversa com Deus. A gente não vai aí, as pessoas às vezes pagam para poder fazer uma análise, alguma coisa que fica ali, tem aquele momento de desabafar e simplesmente falar o que sente para outra pessoa ouvir. Assim, é a mesma coisa. Você chega, a gente serena o nosso coração, tranquiliza os nossos pensamentos, se liga com o alto
e vamos falar mesmo, a prece, falar aquilo que a gente precisa ali com o nosso pai, com o nosso anjo de guarda, com os mentores que nos assistem, de uma maneira direta, é lógico, de uma maneira respeitosa, para que, sabendo que aquilo vai chegar a algum lugar. Então, sempre quando a gente faz uma prece para uma pessoa, tanto encarnado quanto desencarnado, ou para a gente mesmo, ela sempre chega a algum ponto de acordo com o nosso merecimento e com o tanto que a gente está ali tocado por aquele momento, o tanto que a gente levou o nosso pensamento verticalmente, né, rumo a Deus. Os benefícios da prece. O hábito de orar é de valor inestimável e deve ser exercido diariamente, pois tem o poder de criar um campo de forças positivas ao redor de quem ora, concedendo-lhe a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Então, mais uma vez aqui falando dessa ligação com o alto diretamente, uma forma direta da gente conseguir instantaneamente, naquele momento que a gente ora ali, a força necessária para a gente poder resistir a uma tentação, para a gente poder resistir a um vício, para a gente poder se orientar no que a gente vai fazer naquele momento, uma decisão difícil. Então, a gente tem esse recurso sempre disponível para nós, né? A todo momento. Outro grande benefício proporcionado pela prece é de atrair o auxílio dos espíritos benfeitores, que pelos canais da intuição ou inspiração vêm sustentar o indivíduo em suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Estes espíritos assemelham-se, segundo André Luiz, aos transformadores da bênção, do socorro e do esclarecimento. Então, reforça tudo aquilo que a gente falou. Né? A ação da prece. Quando a pessoa ora, emite vibrações mentais que se espalham no fluido cósmico por intermédio das correntes do pensamento, cujos mecanismos são assim explicados pelo codificador. Quando, pois, o pensamento é dirigido a um ser qualquer na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou de desencarnado para encarnado, estabelece-se uma corrente fluídica entre um e outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporções com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar de onde se encontrem. Então, a prece ela é transportada pelo nosso pensamento. O nosso pensamento ele não é mensurável à velocidade do nosso pensamento. Né? Não tem como a gente dizer qual é a velocidade desse pensamento, então, do nosso pensamento. Então, no momento que a gente dirige uma prece para uma pessoa que está passando uma necessidade, alguém no grupo lá que está pedindo, ou um desencarnado, um nosso irmão, um nosso parente desencarnado, alguém que pediu, ela é instantânea. O momento que a gente pediu, aquele outro ser está recebendo aquela energia, a gente está envolvendo ele naquela energia que a gente está orando ali, pedindo por ele. A maneira correta de orar. A oração apresenta em geral, três características fundamentais, anunciadas no Pai Nosso, modelo de prece ensinada por Jesus: o louvor, o pedido e o agradecimento. Allan Kardec analisa a importância dessa oração. O louvar é glorificar a Deus de uma forma geral. O agradecimento sempre a gente teria que ter toda a prece de pedido ou de louvor, a gente teria que fazer um agradecimento, porque só da gente estar ali vivo, só de estar tendo condições de fazer aquela prece, a gente deveria estar agradecendo por aquilo, né? Agora, até eu tinha comentado lá no começo, o pedir. Deve-se pedir, o que a gente pode pedir? A gente deve pedir força, boa vontade, resignação, para superar as dificuldades, as provas da vida, e não devemos pedir para nos livrarmos delas, pois estão todas dentro da justiça de Deus. Estão todos dentro da justiça de Deus. A letra aqui ficou meio ruim, não deu para mim pegar direitinho, mas é isso que a gente queria falar. À medida que o ser humano evolui, reconhece a misericórdia e bondade divinas que o acumulam de bênçãos. Com esta compreensão, as suas orações perdem o caráter de petitórios, sendo caracterizada por louvores e agradecimentos dirigidos ao Criador. Nessa condição,
o Espiritismo nos ensina qual é a maneira correta de orar, que pode ser resumida nos itens que seguem, que é a maneira correta. Orar em secreto. A oração ela deve ser simples, sem excesso de palavreado. A oração deve falar ao coração, a gente tem que estar sentindo aquilo que a gente está pedindo, né? Se colocando no lugar do outro, pedindo para a gente, sentindo aquilo. A oração coletiva ela deve ser inteligível, né? Todo mundo tem que compreender o que está passando ali, o que está falando, o que está. Para o Espiritismo, portanto, a prece realizada nas reuniões deve ser simples, objetiva e proferida em uma linguagem que facilite o entendimento de todos. Então, quando a gente vai fazer uma prece de abertura, de finalização de trabalho, de pedido, é uma prece rápida, simples, concisa, sem muito. Não precisa ficar procurando palavras bonitas, não tem necessidade. A gente simplesmente colocar ali o que a gente espera daquele momento, pedir a proteção que a gente espera para aquele momento. Na hora de pedir a proteção, não precisa ficar citando as proteções, a espiritualidade, assim, não precisa ficar citando a quem a gente está pedindo proteção. A gente pede proteção ao nosso anjo de guarda e aos mentores do grupo, ao grupo espiritual que está ali presente, trabalhando com a gente, porque se a gente vai participar de uma reunião mediúnica, se a gente vai seguindo o trabalho de uma reunião mediúnica, a primeira coisa, a gente tem que ter fé naquilo que a gente está fazendo e acreditar, compreender o que está acontecendo ali naqueles momentos e saber, a gente tem a obrigação de saber que não importa quem a gente esteja, quem a gente esteja pedindo ali ou quem a gente esteja mencionando. Os dirigentes do trabalho são aqueles que já organizaram aquele trabalho muitas horas antes, às vezes até dias antes da reunião. A reunião é na segunda ou é na quinta, seja na segunda, provavelmente ali tem, né, terminando uma reunião, eles já começam a preparação da outra. Então, 72 horas, 24 horas antes, eles já estão ali preparando o ambiente, preparando os médios, preparando a espiritualidade que vai participar, os contatos, fazendo toda a proteção. Em volta da casa, ali, em volta do local que a gente está fazendo, eles têm, a equipe espiritual que está vindo, não é uma equipe, ela sabe dos perigos, das aproximações que vai ter ali, de irmãos ali que não estão preparados para entrar no nosso ambiente ali ainda, porque ainda não tem condição de receber uma palavra, de receber auxílio, e se entrar vai só tumultuar a reunião. Então tudo isso já foi organizado por essa equipe espiritual trabalhadora. Então não há necessidade da gente ficar nomeando um espírito ou outro, dando nomes e pedindo para aqueles nomes. O que é o ideal? O ideal é pedir a permissão a Jesus, ao nosso Mestre, a Deus Pai Todo-Poderoso, para dar início à reunião. E pede, nem necessário seria pedir, mas a gente pede o auxílio ali do nosso anjo de guarda e dos mentores daquele grupo, como falei, dos dirigentes espirituais daquele grupo, e se coloca na mão deles, ali junto com eles, com toda a nossa confiança, demonstrando a nossa fé e damos início ao trabalho. Então essa prece ela é simples, rápida, concisa e é lógico, carregada da nossa emoção, da nossa fé, da nossa confiança de estar ali e da nossa boa vontade de querer estar ajudando para ser ajudado. Então, essa é a prece de abertura. A prece de encerramento, da mesma maneira. A gente agradece o trabalho que foi realizado, faz o nosso agradecimento ali simples, rápido, e formula uma prece rápida, pronto, acabou, não tem necessidade de ficar floreando muita coisa não, né? Até porque a gente nem tem tanto tempo para isso. A prece de Cáritas. A prece de Cáritas é uma prece decorada, mas aqui a gente vê, se a gente for ler a prece de Cáritas ali e raciocinar sobre tudo que está sendo falado ali, a gente vê o quão simples é aquilo e o tanto que toca o nosso coração, o tanto que nos fortalece ali, nos aumenta, eleva a nossa vibração. Então é um modelo muito bom da gente estar olhando o Pai Nosso. É lógico, o Pai Nosso é o modelo de prece que a gente tem no cristianismo, e na doutrina espírita tem tantas outras, né? Tem a prece de Cáritas, tem do Anjo Ismael, tem muitas outras. Como eu falei, elas vieram para nos nortear,
para a gente ver como, a gente aprender a formular a prece. Depois que a gente aprendeu a formular, a gente pode repetir ela no final da reunião, não tem problema nenhum, mas aqui realmente sai do nosso coração, da nossa expressão ali, do que a gente está sentindo, sem atavios, sem ficar apegado a rituais. Se eu não agradecer fulano, eu não posso. Se eu não pedir a corrente tal, nossa, eu não vou ter a proteção do trabalho. Gente, se a gente acreditar nisso, a gente não está raciocinando. Porque se eu for acreditar assim, se tiver outras. Tem quantos centros espíritas fazendo trabalho no mesmo momento? Então, se eu não pedir a corrente de tal espírito, eu não vou receber proteção. Então, se todas as outras estiver trabalhando, um monte delas ali pedir ao mesmo tempo. Então, não é. A gente tem que compreender, raciocinar e compreender de maneira lógica que não tem essa necessidade, né? Que a gente não precisa, a gente tem que aos poucos ir se desligando disso. O Espiritismo aconselha o hábito da prece em todas as reuniões, não somente nas mediúnicas, e há uma razão de ser para essa prática. Se o Espiritismo proclama a sua utilidade, não é por espírito de sistema, mas porque a observação permitiu constatar a sua eficácia e o modo de ação. Então, é uma ferramenta. O nosso tempo já está esgotando aqui, porque eu não quero passar muito desse tempo, mas é uma ferramenta essencial que a gente deve usar a todo momento. Principalmente na reunião mediúnica. O médium está ali recebeu um irmão que está às vezes, muito exasperado, e a gente não está conseguindo falar com ele direito, não está conseguindo argumentar. Então não precisa prender, não precisa amarrar, não é isso que a nossa doutrina pede. Dentro das reuniões mediúnicas no centro espírita, não é isso que a doutrina ensina, não é isso que a gente deve fazer. Aí a prece nesses momentos em que a gente vê que não está tendo não está tendo ali sucesso, vamos dizer assim, não está conseguindo falar, não está conseguindo, a gente pede aquele espírito ali, se for possível, pede licença ali para a gente poder fazer uma prece. A maioria deles vai nos conceder isso. Um ou outro vai ficar fazendo piadinha disso aí, ou vai ficar blasfemando, mas não tem problema, a gente faz do mesmo jeito. E é a mesma coisa que a gente está falando aqui, a prece, aquele 2, 3 palavras pedindo ao Criador, ao Pai, aos mentores da casa, que envolva aquele irmão em fluidos benéficos, em entendimento, em energias que permitam ele se desvencilhar, se desligar daquele passado, ou se desligar daquela situação. Isso aí cada caso é um caso, não tem um modelo. Cada irmão que a gente atende é um ser individual ali, que traz os seus problemas, que traz a sua problemática ali para a gente tá conversando. Então, se é vingador, a gente vai levar para um lado. Se é suicida, a gente vai levar para o outro. Se é um sofredor que está muito debilitado, a gente vai levar para outro campo, para outra. Mas isso tudo a gente é inspirado pela equipe que está ali junto com a gente trabalhando. A equipe espiritual nos inspira nesse momento. Se a gente tiver a compreensão de que é feito assim, agora se a gente decora alguma coisa para dizer e chega lá e só fala aquilo que a gente decorou, aí eles não têm acesso, né? Agora, se a gente abre o campo da inspiração e pede ajuda desde o início ali e aceita essa inspiração, naquele momento a gente vai formular uma prece simples, rápida, tranquila, ali só baixo, não precisa ser uma coisa muito exaltada. E eu tenho a pouca experiência que eu posso dizer que eu tenho 100% nos meus casos, a prece teve 100% de aproveitamento, porque todas as vezes que acontece isso, se a gente tiver um pouquinho de paciência e fazer a prece, na hipótese menos, na hipótese assim que não dá para falar mesmo, o que acontece? No momento da prece ele acalma, às vezes adormece, e a espiritualidade retira aquele irmão, ele vai seguir sob os cuidados daquela equipe que está ali para isso. Não precisa a gente direcionar ele para lugar nenhum, a gente só direciona para os locais de atendimento que a equipe vai levar, que seja tratamento, seja instrução, e na outra semana ele volta. Se é um caso que é difícil da gente de lidar, que é um caso assim, um espírito muito, vamos dizer assim, muito
revoltado ou muito ligado àquilo, aquela monoideia que ele traz para a gente ali. Então é normal, que é muito normal e é lógico, lógico que a gente não consiga resolver na primeira vez que a gente está com aquele espírito, na primeira vez que ele vem à reunião. Mas eles são, já aconteceu várias vezes comigo, com muitos colegas nossos aí do grupo, os médios mesmo. Acontece várias vezes dele voltar 3, 4 reuniões, 5 reuniões, e conforme ele vai voltando, ele vai tendo mais condição de escutar, e a gente vai levando o nosso diálogo até ele aceitar aquela ajuda de coração. Ele não aceitou na primeira vez, a prece e o encaminhamento. Não precisa mais nada disso. A prece, então, é a nossa ferramenta essencial e maravilhosa que Deus nos concedeu aí, tá bom? A gente vai parar por aqui, como falei, o tema é muito amplo, e nas próximas, quando a gente abordar novamente esse tema na continuidade do nosso curso, a gente tenta trazer alguns exemplos, alguma coisa aí para poder finalizar melhor esse assunto. Até mais, fiquem com Deus.